segunda-feira, 9 de junho de 2025. Bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira edição do dia. Hoje o nosso foco é a situação da deputada federal Carla Zambelli. Os eventos recentes aí envolvendo ela, estão gerando muita discussão, né? Sobre uma possível fuga e o que isso pode significar para o cenário político do bolsonarismo. Exato. A gente vai olhar aqui para os fatos mesmo, né? O que aconteceu, as questões jurídicas que levaram, assim, a essa situação que ela está vivendo agora. Muita gente descreve como fuga e talvez um sintoma, né? De um movimento político com problemas. Certo. Vamos esmiuçar isso. A coisa toda ganhou mais força, né? Com a condenação dela pelo STF. Como foi essa decisão exatamente? Então, ela foi condenada sim. Mais de 10 anos de prisão. O motivo foi a invasão dos sistemas lá do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Só que o que esquentou mesmo a situação foi ela ter saído do Brasil logo depois, né? As informações que circulam de algumas fontes falam numa rota meio complexa, passando pela Argentina, depois Estados Unidos e, por fim, Itália. E como é que a justiça está vendo essa saída dela do país? Qual a interpretação oficial? Olha, a Procuradoria-Geral da República, a PGR, está interpretando isso como, assim, uma manobra bem clara para fugir da justiça, sabe? Entendi. O pedido de prisão preventiva que eles fizeram se baseia justamente nisso. O risco dela atrapalhar a aplicação da lei, né? E obstruir a justiça. Para a PGR, essa saída sem avisar ninguém foi deliberada. É importante a gente lembrar o porquê dessa condenação no STF, né? O que levou a isso? É fundamental. O STF entendeu que ela foi a mandante, quem articulou a inserção daqueles documentos falsos no sistema do CNJ. Sim. O objetivo, segundo a decisão, era, claro, desacreditar o judiciário. E o caso mais bizarro, talvez, foi aquele mandado de prisão falso contra o próprio ministro Alexandre de Moraes. Com aquela assinatura irônica, né? Faça o L. Exato. E os laudos técnicos mostraram que ela acessou esses documentos falsos no celular dela, assim, segundos depois que eles foram inseridos no sistema. E não é só isso, né? Tem outras pendências legais para ela. Não é só isso. Tem outra condenação também, essa por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. Lembra daquele episódio em São Paulo? Lembro, claro. Véspera do segundo turno de 2022. Isso, quando ela perseguiu um homem negro armada na rua. E o ponto jurídico aqui é que esses são vistos como crimes comuns, tá? Não tem a ver com liberdade de expressão, nem com a atividade dela como parlamentar. Certo. E aí a situação ficou ainda mais complicada com a história da Interpol, né? Pois é, isso deu muita repercussão. Fontes como Estadão, UOL, CNN confirmaram o nome dela foi incluído na difusão vermelha da Interpol. O que na prática significa? Significa que ela é considerada foragida internacionalmente e, além disso, tem ainda uma investigação rolando por obstrução da justiça e a perda do mandato dela está sendo discutida seriamente. Essa questão da imunidade parlamentar sempre volta nesses casos. Como fica aqui? Sempre é um debate. Mas juristas como Fernando Fernandes, Maurício Hans, eles argumentam que a imunidade, aquela que protege contra a prisão, exceto em flagrante de crime inafiançável, não se aplica aqui. Por quê? Porque os crimes pelos quais ela foi condenada, aconteceram fora do exercício direto da função parlamentar. Não foi por algo que ela disse na tribuna, por exemplo. Entendi. E a perda do mandato? O STF já determinou a perda, eles se baseiam em casos anteriores, precedentes, que dizem que não precisa de uma nova votação na Câmara depois que a condenação transita em julgado, ou seja, quando não cabe mais recurso. A Câmara só precisa formalizar, mas a decisão judicial está tomada. O ministro Moraes até já enviou os documentos para lá. E o fato dela estar na Itália, com cidadania italiana, isso ajuda ela de alguma forma? Olha, ela conseguiu entrar na Itália antes do nome dela ir formalmente para a lista da Interpol, usando justamente a cidadania italiana. Mas tem um detalhe importante. A Itália, diferente do Brasil, com brasileiros natos, pode extraditar cidadãos com dupla nacionalidade. Ah, é? Sim. O jurista Rafael Paiva até citou o caso Pizzolato como exemplo disso, um precedente. Existe também uma hipótese bem mais remota dela cumprir a pena lá na Itália, tipo o caso Robinho, mas isso depende de muitos fatores, acordos entre os países, é complexo diplomaticamente. E essa viagem toda parece que foi algo planejado, né? Não foi de impulso.
Tudo indica que sim. A Polícia Federal detectou umas movimentações de dinheiro consideradas suspeitas para pagar essa viagem. Coisa com criptomoeda, dinheiro vivo. Isso sugere que houve um planejamento, talvez até a ajuda de outras pessoas. E o fato dela ter usado documentos italianos válidos também levanta perguntas, né? Sobre como funciona essa comunicação entre os países, a agilidade da cooperação internacional nessas horas. É realmente um caso bem complexo, com muitas pontas soltas, né? Desdobramentos legais, políticos, acontecendo muito rápido. Sem dúvida. Bom, vamos fazer um breve intervalo agora. Combinado. Fique por aí. Voltamos. E agora, nessa parte final da nossa análise, a gente vai mergulhar um pouco em como esse caso da Carla Zambelli parece ir além, né, da questão só jurídica. Vamos tentar entender como a figura dela acaba se tornando, talvez, um símbolo do que parece ser um momento de redefinição, ou quem sabe de declínio mesmo, para o projeto político bolsonarista. Exatamente. Mais do que a fuga em si, a questão da condenação, o que chama muito a atenção é o isolamento, sabe? E como isso reflete um cenário político maior, né? A ida para a Itália, a inclusão da lista da Interpol. Tudo isso aconteceu num vácuo bem grande de apoio político significativo. Certo. Então vamos desempacotar isso um pouco mais. Como é que essa falta de apoio se manifesta, assim, na prática? O que as fontes dizem? Olha, as fontes que a gente analisou, elas são bem claras, viu? Indicam um abandono, assim, nítido por parte do próprio campo bolsonarista. Figuras que eram bem próximos do Jair Bolsonaro, como, por exemplo, o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, eles meio que evitaram defesas públicas mais diretas, sabe? Ficaram mais quietos. E tem relatos, sim, de que ela passou a ser vista internamente como um fardo, né? Especialmente depois daquele episódio da arma em 2022. Ah, sim, aquele caso. Isso. Muita gente ali dentro responsabilizou ela por desgastes eleitorais importantes para o grupo naquele momento. Entendi. Então é quase como se, sei lá, a utilidade política dela para o grupo tivesse acabado, né? Tivesse expirado. É uma leitura possível, sim. E isso, de certa forma, se alinha a um padrão que, bom, alguns analistas observam no bolsonarismo, né? Aquele pragmatismo de usar aliados enquanto são convenientes e depois talvez se distanciar quando eles se tornam problemáticos ou um passivo político. Faz sentido. E além desse isolamento aqui dentro, a tentativa dela de construir uma rede de apoio internacional, de vender a narrativa de perseguição política lá fora, isso também não deu muito certo, né? As fontes mostram que nem figuras da extrema-direita internacional, tipo aliados do Steve Bannon ou o pessoal do Viktor Orbán na Hungria, nem mesmo a direita italiana, onde ela estava inicialmente, demonstrou muito interesse em abraçar a causa dela ou essa narrativa de perseguição. Nossa, isso é bem revelador, né? Quer dizer, nem os potenciais aliados ideológicos compraram a história. Pois é. Sugere que a causa foi vista como talvez juridicamente frágil ou politicamente inconveniente, mesmo para esses grupos. E aqui é onde fica bem interessante. E a narrativa principal dela, aquela ideia da ditadura do STF, como fica essa retórica diante disso tudo? Olha, essa retórica, ela perde muita força quando você confronta com os fatos do processo, com as provas que foram aparecendo, né? O caso dela acaba, de certa forma, expondo o enfraquecimento dessa estratégia de comunicação que se baseia muito na distorção, no ataque às instituições. As análises que a gente viu apontam que ela não está sendo vista como vítima, sabe? Mas sim como protagonista de atos que estão sendo investigados, julgados, dentro do devido processo legal. Entendo. O discurso não cola mais, digamos assim. A imagem pública dela sofreu um baque muito grande. A rejeição nas redes sociais, por exemplo, está altíssima. Tem métricas aí falando em mais de 67% de menções negativas. E o interessante é que parte disso vem até de eleitores que se identificam como bolsonaristas. Nossa, até dentro da própria base, então. E ainda tem a situação na Câmara dos Deputados, né? Como é que isso entra na história? Sim, a Câmara... Isso adiciona mais uma camada de complicação, né? Porque a Câmara fica naquele dilema, ratifica ou não a decisão do STF sobre o mandato dela. Isso gera uma tensão institucional, claro, entre os poderes, e mesmo lá dentro, no Congresso, o apoio explícito para ela é descrito como mínimo, quase.
quase zero. Pouquíssimo apoio. Exato. Reforça muito esse isolamento. E a coisa ficou ainda mais tensa com a intimação do próprio Jair Bolsonaro para depor na PF sobre a fuga dela, né? Ah, teve isso também. Teve. No mesmo dia que ele já depunha sobre outro caso. Isso intensificou a crise política em torno do episódio todo. Certo. Então, juntando tudo isso, o isolamento, a narrativa que não funcionou lá fora, a perda de apoio interno, a rejeição alta, tensão na Câmara, o que tudo isso significa, assim, no quadro geral? Parece que o caso individual dela realmente expõe umas rachaduras maiores, né? Precisamente. Acho que revela o possível desmoronamento de uma figura política importante daquele campo e, de forma simbólica talvez, o enfraquecimento de uma narrativa que sustentou a extrema-direita por um tempo. Mostra também os desafios enormes para a justiça em conseguir responsabilizar figuras políticas, né? E a importância de ficar reafirmando que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Fundamental. Mesmo quando tentam usar, sei lá, prerrogativas ou esse discurso de perseguição para escapar da justiça. O ponto central aqui é o colapso dessa narrativa diante dos fatos e do processo legal. Fica então a reflexão, né? Sobre como garantir essa responsabilização e, ao mesmo tempo, defender o Estado de Direito diante desses desafios todos. É um ponto para a gente pensar. Como diferenciar a crítica legítima, a liberdade de expressão, do uso estratégico dessas narrativas para minar a confiança nas instituições. Fica aí a questão. E assim a gente fecha a nossa análise de hoje. Olha, muito obrigada pela companhia de quem nos ouviu. Lembrem-se que o podcast vai ao ar de segunda a sexta, 7, 12 e 17, e também aos sábados ao meio-dia. Um grande abraço e até a próxima!